Em um mundo onde o silêncio pesa mais que o gelo, muitos de nós nos escondemos. Nos escondemos de quem somos, de quem queremos ser, temendo o julgamento, o olhar, a rejeição. Vivemos isolados em castelos que construímos, não com tijolos, mas com segredos. Segredos que moldam nossa vida e ecoam no futuro daqueles que amamos. Mas o gelo não dura para sempre. Ele racha, ele quebra. E quando o faz, nos obriga a enfrentar não só o frio, mas também o calor da verdade. Porque, no fundo, o que buscamos não é apenas aceitação, é conexão. É a alegria de sermos vistos, ouvidos, amados, sem máscaras, sem medo. Hoje desafiamos você a descongelar o que te prende, a construir pontes onde antes havia muros, a redescobrir a empatia e a resiliência que vivem dentro de você. Porque, no final, só o amor, o verdadeiro, pode transformar o inverno mais rigoroso na primavera que tanto esperamos. Você está pronto para descongelar o mundo ao seu redor? Então vamos juntos nessa aventura descongelante. Olá! Hoje vamos embarcar numa análise psicológica do filme Frozen, um clássico da Disney de 2013 que conquistou corações ao redor do mundo. Mas desta vez, com um olhar atento sobre como suas personagens e conflitos refletem situações e comportamentos dos dias atuais. Assim, abordaremos temas profundos como isolamento, amor próprio, aceitação e medo do desconhecido. Na trama, Elsa e Anna são duas irmãs. Elsa com 8 anos e Anna com 5. Ambas, como toda criança, adoravam brincar, especialmente na neve. Anna sempre pede a sua irmã: "Você quer brincar na neve?" Era a diversão delas, a atração delas. Elsa nasceu com alguns poderes especiais, o de criar gelo e neve. E ela fazia várias brincadeiras na neve com a irmã. Elas curtiam bastante. Elsa criou então um boneco de neve, a quem deu o nome de Olaf. Esse Olaf representa exatamente essa fase muito importante da infância das duas. Numa dessas brincadeiras, a Elsa, sem querer, acaba ferindo a sua irmã com um cristal de gelo na testa. Anna cai desfalecida e Elsa entra em desespero. Seus pais imediatamente vêm socorrê-las e o pai dela, o rei Agnar, chama a atenção de Elsa. Você precisa controlar ou aprender a controlar esses seus poderes. Mas logo depois ele recolhe as duas meninas e leva para uma espécie de curandeiro daquela região, o chamado vovô Pabi, que é um troll. Pabi, ele diz que a menina Elsa vai crescer e terá muito mais poderes, mas ela precisará aprender a controlá-los para viver realmente numa sociedade. Enquanto que ele diz que vai conseguir curar a Anna, mas vai apagar algumas de suas lembranças para que ela não se lembre de que a irmã possui tais poderes. O rei Agnar, ele então decide que vai fechar as portas do castelo para a população, não vai deixar que ninguém realmente saiba do que aconteceu e fará ainda pior. Ele deixará que sua filha Elsa fique o tempo todo dentro de seu quarto, sem contato com ninguém, especialmente com a própria irmã Anna, que sofre bastante com isso, porque ela sempre quis brincar com a irmã. Enquanto isso, os pais de Elsa pensam sobre como vão resolver essa situação. Eles então, tempos depois, saem numa viagem de navio em busca de uma solução para fazer com que Elsa aprenda a controlar os seus poderes. Só que há uma tempestade e um naufrágio. Os pais vêm a falecer. As irmãs continuam ainda separadas. Elas são crianças, mas elas não podem ainda circular pelo castelo. A Elsa precisa atingir a sua maioridade para que então ela possa ser coroada rainha. E quando isso acontece, Elsa fica preocupada porque ela ainda tem os seus poderes cada vez maiores e ela ainda não sabe direito como realmente controlá-los.
E Ana, feliz da vida, porque pela primeira vez o castelo vai ser aberto e ela vai ter contato com o mundo. Aqui nós fazemos uma pequena pausa para analisar a seguinte situação. Essa família teve sempre segredos. Houve falta de um diálogo maior dos pais com as filhas, a respeito até do passado dos próprios pais, especialmente da mãe de Elsa e Ana, a rainha Aiduna. Tem um segredo muito interessante que realmente até já revelaria como a Elsa poderia realmente ter nascido com poderes. Como as filhas cresceram separadas uma da outra, houve esse distanciamento. Então Elsa ficou cada vez mais escondida, cada vez mais reprimida em suas emoções. Ela precisou esconder os seus talentos, precisou esconder muito do que ela realmente é. Isso fez um mal terrível para a sua formação. Ela teve que reprimir tanta coisa dentro de si mesma. Esse foi mais um segredo que aconteceu no filme. Não revelar-se para o mundo. Os pais impediram que ela crescesse sem demonstrar a sua verdadeira personalidade de uma forma mais sábia, mais controlada, mais equilibrada, mais harmonizada. O que o rei Agnar ensinou para Elsa foi a mesma coisa que o avô de Elsa já tinha passado para o rei Agnar. Ou seja, era uma espécie de mantra. Encobrir, não sentir, não deixar saber. Sempre a boa menina deve ser. Elsa cresceu com esse pensamento. Encobrir, não deixar saber. Encobrir, não sentir, não deixar saber. Sempre a boa menina deve ser. Ou seja, ela cresceu com a ideia internalizada de vergonha e culpa de que os seus sentimentos, as suas emoções, talvez fossem algo errado ou perigoso para a sociedade. Então ela precisava viver se escondendo. Trazendo para os dias atuais, nós podemos ver aquelas pessoas que sofrem aquelas pressões nas redes sociais para atingir ou para alcançar padrões inatingíveis. Muitas das pessoas acabam fantasiando uma realidade que não é sua, simplesmente para se enquadrarem, se encaixarem em determinados padrões sociais. Isso realmente faz muito mal a qualquer pessoa. Do outro lado, nós temos Ana, que já que cresceu distanciada também de tudo, distanciada de sua irmã com quem tanto queria brincar, ela sofre uma necessidade imensa de se conectar com o mundo. Ela precisa de validação externa, ela quer conhecer gente, ela quer realmente dialogar, participar do mundo, e ela foi castrada nesse desejo. Cresceu com essa insatisfação. Enquanto Elsa se sentia inadequada socialmente, Ana queria uma aproximação maior com o mundo. Quando então o castelo finalmente é aberto, Elsa é coroada rainha. E Ana, quando sai ao mundo, já começa a se divertir, a conhecer pessoas, e acaba conhecendo um príncipe de nome Hans, e logo imediatamente se apaixona por ele, e ele já se aproveita da situação e a pede em casamento, o que ela realmente aceita. E quando ela vai contar isso para a irmã recrimina: você não pode se casar com quem você conheceu agora. Ana fica revoltada e sem querer acaba provocando os poderes de Elsa. Elsa então perde o controle e dispara uma rajada de gelo pelo castelo. Nesse momento, todos veem o perigo que sai da própria Elsa. Eles a veem como um monstro, como uma bruxa, alguém altamente perigoso. Aqui nós podemos lembrar da psicologia junguiana sobre as sombras. Quando nós reprimimos muito alguma coisa, algum desejo, um sentimento, as nossas emoções, um belo dia isso pode vir à tona de uma forma muito escandalosa, de uma forma terrorífica. As pessoas podem se assustar com o que vem de dentro de nós, que ficou muito reprimido, muito escondido. E com isso nós acabamos também por nos amedrontar. Isso pode provocar realmente um isolamento, um afastamento da sociedade. As sombras significam tudo aquilo que nós rejeitamos no outro, tudo aquilo que nós odiamos e aquilo que nos irrita numa outra pessoa, podem estar de uma certa forma configurando as nossas sombras.
é uma dica de que realmente sejam exatamente as sombras que nós tanto escondemos. Vejam bem, quantas pessoas não cresceram com medo de se mostrar para a sociedade, escondendo seus talentos, suas habilidades, justamente por achar que essas suas vulnerabilidades poderiam ser perigosas para o mundo, poderiam ser um erro e elas poderiam ser criticadas, julgadas negativamente. Essas sombras, elas se manifestam de vez em quando nós não temos controle sobre a situação. Ou seja, um exemplo, quando nós afundamos uma bola dentro de uma piscina, enquanto ela está com a nossa pressão, ela se mantém debaixo d'água. Mas se por algum descuido nós retirarmos a mão, a bola sobe com uma certa pressão e vem para fora. Se o nosso rosto estiver próximo, a bola poderá até nos machucar. Assim acontece com as sombras. Tudo que nós reprimimos, um belo dia pode realmente vir com força total, dribla o nosso ego, ultrapassa o filtro da nossa consciência e explode, se manifesta no mundo de fora. Isso realmente causa um assombro, causa um susto. O que nós devemos, na verdade, tentar fazer é reconhecer primeiro quem são as nossas sombras e abraçá-las para podermos ter uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa, seguindo em frente. Assim, as sombras não nos assustarão, pois elas poderão ser um grande potencial. As sombras nem sempre são negativas, elas podem ser realmente muito poderosas quando nós as reconhecemos e quando nós realmente as identificamos e as abraçamos. Aí sim, elas podem nos dar um potencial para vencermos certos desafios, certos obstáculos e até promover a paz ou o bem social. Ana, por seu lado, com a sua necessidade de validação externa, de conhecer o mundo, acaba nos dias de hoje, esse é um exemplo agora nos dias de hoje, representando aquelas pessoas que precisam necessariamente encontrar alguém para se sentir bem no mundo. É aí que elas correm o perigo de ir nas redes sociais, em sites de relacionamento, como Tinder, Bumble, de se envolverem apressadamente com qualquer pessoa que lhes pareçam agradáveis. Esse é um perigo, porque essa superficialidade pode fazer com que elas se machuquem mais ainda. Podem fazer com que elas encontrem pessoas inadequadas e aproveitadoras. Isso acontece muito hoje em dia. Muitas pessoas têm essa dificuldade de viverem um momento de solidão. Vejam aquelas pessoas que se tornam viúvas e, após vencerem o luto, ainda permanecem nele e isso de uma certa forma desagrada. Então essa solidão, que já se tornou crônica, faz às vezes com que elas busquem necessariamente alguém para preencher esse vazio. E aí nesse momento em que elas buscam qualquer pessoa que de repente seja muito simpática, agradável, mas que podem de repente ter segundas intenções e elas não estão nem percebendo. Então todo relacionamento precisa ter uma certa infraestrutura para ter uma boa construção. No caso de Ana, isso não aconteceu. Ela conheceu o príncipe Hans, que era um narcisista e manipulador. É aquele tipo de pessoa que nas redes sociais oferece um falso perfil de si mesmos, mas no fundo querem obter vantagens pessoais. Então as pessoas fabricam uma imagem de si mesmas para convencer outras a lhes favorecer com algum tipo de ganho. Ou então aquelas pessoas que se aproximam de nós com aquele jeitinho simpático, agradável, se fazem de boazinhas, mas no fundo querem realmente tirar algum proveito da situação. Elas observam a nossa vida, o que nós temos, e elas se fazem de falsas amigas. É o lobo em pele de cordeiro. Nós temos também a figura do boneco de neve, Olaf, agradável criatura Olaf. O Olaf, criado pela Elsa, como já foi relatado, ele ganhou vida. E enquanto as meninas brincavam com ele, Olaf estava presente. Mas quando elas foram separadas, Olaf desapareceu também. Isso representa para nós que Olaf, que no caso representa a inocência, a pureza, a alegria da infância e também esperança e sentido da vida, quando as meninas
são isoladas, são separadas, são afastadas e trancadas dentro do castelo, o Olaf desaparece, mostrando para a gente que a infância de ambas foi perdida. A infância, a adolescência ficou para trás. Elas não puderam desenvolver essa parte, então o Olaf, entre aspas, morreu. Há muitas famílias que querem transformar rapidamente seus filhos em adultos e pulam etapas. Não permitem que eles vivam a sua infância, a sua adolescência. Eles precisam trabalhar imediatamente, eles precisam ser mais rapidamente adultos para enfrentar o mundo, os perigos. Só que criança tem que ser criança. Adolescente tem que ser adolescente. Por isso que todas as pessoas nascem crianças. Ninguém nasce adulto. Todos nós nascemos em etapas, em fases. Criança, adolescente, jovem, adulto e envelhecemos. Para vivermos cada uma dessas etapas. Então a criança precisa sim, dentro da medida possível, ter algumas responsabilidades, mas ela tem que ser criança, ela precisa viver essa infância, ela precisa brincar. É nessa interação que ela se desenvolve para chegar a uma outra fase. Mas quando alguns pais ou alguns responsáveis castram esse seu direito, muitas consequências podem ocorrer. A criança pode crescer com problemas de depressão, de ansiedade, de dificuldade de relacionamento social. E a psicologia social nos ensina que todos nós somos seres sociais, nós precisamos viver em sociedade, precisamos aprender com o outro. Ela nos diz que o comportamento humano quase sempre, ou normalmente, muda em função das diferenças históricas, sociais e psicológicas de cada momento. Essa teoria dialoga diretamente com a do sociólogo, melhor dizendo, psicólogo soviético Lev Vygotsky. Vygotsky, em sua teoria da psicologia socio-interacionista ou sociocultural, ele diz que o indivíduo se constitui sempre em relação com o outro social. É no contato humano, na interação com o outro, que nós evoluímos, que nós aprendemos, que nós realmente nos reconhecemos como seres humanos. Então, ele nos diz exatamente que é importante a trajetória humana. Essa trajetória humana, ela faz com que o indivíduo molde o seu desenvolvimento psicológico. À medida que nós conhecemos pessoas, tanto agradáveis quanto desagradáveis, esse contato humano nos ensina muito. Ele nos faz sair de uma certa zona de conforto, porque nós experimentamos pessoas. Nós nos experimentamos também no relacionamento com as pessoas. É um laboratório. Todas as pessoas que passam por nossa vida deixam alguma marca, boa ou ruim, mas é um aprendizado. E nós evoluímos sim dessa maneira. O Lev Vygotsky, ele prima muito por essa questão da cultura. A cultura, ela nos molda, ela faz com que nós nos adaptemos a cada momento da sociedade, a cada evolução. Nós precisamos estar conectados o tempo todo com situações novas. O novo precisa ser realmente explorado para que nós não fiquemos de fora de muitas oportunidades. Vejamos bem, hoje, como o mundo de hoje está muito mais voltado para o digital, para a tecnologia. Cartões de crédito hoje em dia, muitos deles já são digitais. Cartões de plano de saúde são digitais. Quem não se atualiza vira um dinossauro, ou seja, entra em extinção. Essas pessoas acabam sempre precisando de outras para conseguirem desenvolver alguma coisa na sociedade, porque elas não se adaptaram, não se modernizaram. Então nós precisamos dessa interação. Como agora voltando ao exemplo da Frozen, como a Elsa viveu isolada de tudo isso, ela perdeu também muita coisa. Quando ela vai ao mundo, ou quando há a coroação, acontece aquele estrago todo. Ela foi provocada pela irmã e ela cria então aquela pista toda de gelo. Todos se horrorizam com o que vem e ela sai do seu castelo imediatamente e vai viver uma vida somente sua. Ela se isola. Quando ela
parte nessa trilha, ela descobre a si própria. Ela consegue entender que agora ela de fato encontrou a sua liberdade. Ela agora não precisa mais se esconder, não precisa mais ficar presa dentro de si mesma. Agora os seus poderes se afloram cada vez mais fortes. Ela constrói um castelo de gelo para ela mesma e lá ela passa a viver. É aí que acontece aquela música tema, Let It Go, livre estou. Ou seja, ela agora conseguiu enfim ser livre. Livre para não se esconder cada vez mais de quem ela é. Muitas pessoas realmente passaram a vida inteira se escondendo do mundo, não deixando que as pessoas conhecessem seus talentos, suas habilidades. Quantas pessoas não se esconderam ou não esconderam as suas emoções e perderam realmente grandes oportunidades da vida? Só que Elsa, com essa sua descoberta, com essa sua liberdade, ela também acaba criando um novo e maior isolamento para si mesma. Porque, como eu falei agora há pouco, a psicologia social nos ensina que nós precisamos viver na sociedade. Ainda que nós nos retiremos momentaneamente da sociedade, nós estamos inseridos nela de algum modo. Então Elsa, quando se afasta, ela cria um isolamento muito maior. É tudo gelo, é tudo congelado. Isso também não vai fazer bem. Ela também vai precisar retornar para a sociedade. A sua irmã Ana batalha nesse sentido e a gente sabe depois que isso acontece, ela consegue realmente fazer com que a irmã venha para o mundo de fora. Toda a situação ao redor é descongelada e a Elsa consegue então viver a quem ela verdadeiramente é na sua sociedade. As pessoas agora aprendem a vê-la com outros olhos, não mais a recriminam, não têm preconceito, não a discriminam. Porque ela se aceitou em primeiro lugar, ela passou a ter amor próprio e não houve mais medo do desconhecido, porque já não era mais desconhecido. As pessoas entenderam agora que todos precisamos realmente viver exatamente como somos, realmente, verdadeiramente quem somos. Então Elsa agora vive de uma maneira diferente, ela se harmonizou, ela se identificou consigo mesma. Então nós agora temos um repertório, na verdade, de personagens com seus conflitos psicológicos. Tem mais um, que é o Christopher, com quem a Ana depois vai se relacionar positivamente. O Christopher é aquela pessoa maravilhosa, simples, simpática, gentil, adorável, que está sempre pronto para ajudar as demais pessoas. O fato de uma pessoa ser emocionalmente aberta para as oportunidades e empática não tira dela o seu brilho, não a torna menor. Muito pelo contrário, isso pode inclusive fortalecer os relacionamentos. E é isso que acontece entre Ana e Christopher, eles se fortalecem. Um recado importante que nós passamos para vocês é aprender a se amar, aprender a se valorizar, a entender o quanto que é importante nós sermos nós mesmos e não viver falsidades na internet, fantasiar uma realidade que não é nossa, publicar vídeos ou imagens de um mundo maravilhoso, de alegrias que na verdade estão muito distantes da nossa realidade. Nós precisamos ser bem sinceros quanto a isso, porque dessa forma nós não estamos vivendo uma vida alegre e emocionante, nós estamos criando cada vez mais paredes de gelo, estamos nos afastando cada vez mais, não propriamente do mundo, mas de nós mesmos. Nós não viemos ao mundo para viver a vida dos outros, nós viemos aqui viver a nossa própria existência e aprender com ela. Nós temos que interagir com o mundo justamente por isso. Aprender a abraçar as nossas sombras para termos força para evoluirmos, para caminharmos num sentido bem melhor de vida. Nós temos que criar laços, conexões, pontes e não mais paredes de gelo, muros de distanciamento. Aprendamos com isso. Então, meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, curtam,
e mostrem a todas as demais pessoas o quanto que elas precisam realmente se descobrir, se amar, viver a sua própria vida. Aquele forte abraço.